Seja muito bem-vinda, Kelly Maia Girardi, a essa noite ao nosso Portal Fronteiras, né? Tá aqui conosco, essa menina muito abençoada, uma pessoa assim boníssima, né? Eu sou suspeito de falar, assim que eu pisei em Foz, foi a primeira pessoa que eu vi, não é só porque é uma pessoa que eu tenho contato que ela está aqui conosco no Portal Fronteiras, não é só por isso. Ela está aqui no Portal Fronteiras porque ela é competente, porque ela fala e porque, sobretudo, ela tem uma reflexão muito profunda sobre as questões sociais. E é por esse motivo que ela está aqui conosco. Se não fosse por isso, ela não estaria, óbvio. Então, todo mundo que está aqui é porque tem algo para colaborar conosco e, sobretudo, com você, que é a nossa audiência. Kelly, boa noite. Boa noite, Ed. Boa noite, Márcio. Boa noite, Iguaçuense. Muito obrigada pelo Muito bem. convite. Márcio, como sempre... Não, pode terminar, Kelly, a sua introdução. Agradeço profundamente pela introdução do Ed, pelo convite. É uma honra e um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Perfeito. E aí, para nós é um prazer ter você aqui para discutir uma área extremamente muito importante. Você é profissional da área de saúde e, de antemão, você acaba sendo uma profissional muito requisitada, tanto no seu trabalho, óbvio, né, todos os dias, assim como também para esclarecer alguns pontos que você, obviamente, pode esclarecer e está dentro da sua área. Eu vou comentar algumas matérias que a gente publicou hoje, Kelly, e eu gostaria que você me ajudasse a explicar às pessoas o que significa, qual que é o impacto disso. Claro que respeitando também, assim, o que a gente sabe é basicamente o que a gente conversa com outros profissionais da área de saúde e o que a gente publica. Você que está dentro da área, aquilo que você puder falar, a gente vai, com certeza, vai querer tirar de tudo o que você sabe e que você pode e quer falar, tá bom? Então, a primeira matéria reportagem que eu quero comentar com você é o registro do boletim do dia 17 de julho, que é hoje, que antecedeu um dos maiores números do Covid em Foz do Iguaçu desde a sua primeira avaliação em março. Né? Ontem passou da casa dos 160 pessoas infectadas e hoje mais 108 pessoas infectadas, positivadas, podemos assim dizer, em 24 horas. Né? E nelas são 61 mulheres, 47 homens, com idade de 1 mês, né? Crianças de 1 mês até idosos de 81 anos. Desses 108 novos casos, 104 estão em isolamento domiciliar, 4 estão internadas. Só fazendo um outro panorama, até agora, Foz do Iguaçu já registrou 2.276 casos confirmados, 1.582 já recuperados, 626 em isolamento domiciliar, 47 pessoas estão internadas e o município registrou 21 óbitos, né? A gente vai comentar sobre o óbito também confirmado de hoje. Mas nesse panorama que eu acabei de dizer, que todo dia a vigilância epidemiológica faz esse levantamento, para você, como profissional de saúde, o que é o impacto desses números atualmente no ouvido da população? O que isso representa no teu ponto de vista? É alarmante, né, Márcio? 168 casos em 24 horas é um número extremamente significativo. A maioria deles é na área onde eu atuo, no bairro onde eu trabalho. Então, é muito alarmante, visto que a área onde eu trabalho é composta especialmente por idosos. Isso me preocupa demais. Hoje acendeu no mapa de calor toda a região do Panorama, Jardim São Paulo, Morumbi e São Luís. Copacabana também. E eu tenho notado esse aumento de casos, até mesmo porque dentro da área que eu atendo são em torno de 6 quarteirões, eu tenho 162 famílias. Eu já tenho 8 pacientes positivados que eu acompanho em casa, sem contar os que estão internados, né? A questão do vírus está se espalhando de uma maneira assim absurda, muito me surpreende.
visto que previamente, totalmente prematuramente, entramos em quarentena lá em março, né, que eu acho assim que foi muito apavorante para a população e desnecessário. Acredito eu que agora seria o momento correto de entrarmos com a quarentena. Como o povo já está supostamente acostumado com a quarentena, eles já não estão mais respeitando os cuidados básicos para o controle da doença, que eu acredito que é o que venha causando esse aumento de números, né? É aquela coisa, vai no mercado, me empresta sua máscara para eu entrar no mercado. Não é recomendado pela OMS, mas como a população já está acostumada com essa situação, isso vem aumentando gradativamente os números de positivados. Me preocupa também, Márcio, o fato de que estamos com 100% de leitos ocupados. Com esse aumento de 168 casos, digamos que, suponhamos que 10% desse número precise de uma UTI, eles não terão. O que foi feito, o que não foi feito, não sei. Sei que nós estamos com um déficit de leitos, um extravagante número nas contas que estão sendo prestadas, e tenho medo, muito medo da população ficar à míngua, de não terem o suporte necessário. É assustador para nós, que trabalhamos e vemos todos os dias o que é o Covid, é assustador demais o futuro. Eu quero destacar também dessa área que você acabou de dizer, tá no site também, no portalfronteiras.com, lá você tem uma reportagem chamada Atenção, Informação Importante. Eu vou repetir ela aqui, Kelly, para a gente poder também discutir mais aprofundadamente o que a gente pode evitar. Parece uma coisa meio, todo mundo já sabe como evitar, mas não é bem assim, né? As pessoas ainda continuam cometendo erros bestas, né? Então, a partir desse sábado, informação importante para você que é ouvinte, telespectador, internauta do portalfronteiras.com, a partir de amanhã, dia 18 de julho, até sexta-feira que vem, tem toque de recolher das 21 horas às 5 horas da manhã nos seguintes locais: Jardim São Paulo, São Luís, Panorama, Dom Pedro, Vila Militar, Jardim Amazonas, Coapar 2, Jardim São Miguel, Lindóia, Jardim Estrela, parte do Campos do Iguaçu, parte do Conjunto Libra e parte do San Rafael. Nesses locais, igrejas e todos os comércios, inclusive lanchonetes, restaurantes e pizzarias, fecham às 8 da noite, durante esses 7 dias. Ou seja, as pessoas vão ter que conviver com uma ação mais dura da prefeitura, porque ali o contágio aconteceu de uma maneira muito mais gradativa. Você atende alguma dessas regiões que eu citei? Atendo. Inclusive, a minha mãe eu trabalho no posto de saúde do Jardim São Paulo 2, que fica ao lado da Escola Municipal Érico Veríssimo, ali no São Luís. A minha mãe mora ali. Eu morei ali por 24 anos. Atuo ali na região do Copacabana, atrás do Mercado Consalter. E, assim, a população está em pânico. Apesar de, no começo da pandemia, a minha equipe lá no posto, juntamente com o Rotary Club de Foz do Iguaçu, fez uma ação de doar 3 máscaras laváveis para cada morador ali da área. E a desinformação é muito triste, Márcio. Haviam pessoas falando que aquelas máscaras vieram da China, que eram máscaras descartáveis, que eram para ser jogadas fora. Inclusive, era uma pessoa muito influente ali no bairro que eu conheço, e eu tive que ir para essa pessoa e explicar que as máscaras foram feitas por nós mesmos. O pessoal do Rotary costurou à mão. E, assim, a população, eles estão desleixando demais. O pessoal na rua sem máscara, rodas de arguile, churrasco, tem muita coisa acontecendo assim que não é o momento de acontecer, entendeu, Márcio? Então, a população, eles estão, como eu disse, acostumados com a pandemia.
eles aderiram isso para a vida deles e abrasileiraram de uma maneira totalmente errada. Acredito que esse seja um dos principais motivos pelo aumento de números lá na área, né? E é preocupante, porque estamos esperando uma enxurrada de procura pela saúde pública na segunda-feira, visto que ontem o mapa de calor se acendeu espetacularmente com casos de Covid nessas áreas, né? Uma outra pergunta que eu tenho nessa sequência do teu raciocínio é saber especificamente de quem é a culpa. É difícil falar dessa forma e é uma pergunta muito dura, porque eu acuso a prefeitura, sou nítido crítico que a prefeitura é culpada de todo o poder público. Eu falo prefeitura, mas eu gosto de deixar claro também que o poder público, seja ele qual esfera, municipal, estadual ou federal, é culpado sobre o que está acontecendo. Principalmente a municipal, porque a gente está aqui do lado, né? É a mesma cidade que a gente mora com os prefeitos, vereadores, assim sucessivamente. Mas a prefeitura tem dito muito essa questão da falta de cuidado das pessoas, ou seja, no meu pensamento, ela transfere a culpa para as pessoas e fala, ó, você não usa máscara, você não fica em isolamento, tudo é vocês, né? Vocês fazem tudo errado e a gente está fazendo da maneira certa. Tá? Isso é um ponto que eu critico. O outro é uma declaração do prefeito que diz que o comércio não foi um transmissor. O comércio no sentido, essa movimentação de abrir loja, funcionários, de compra e venda, que ele, de fato, nos 50 dias não foi o grande foco. Ele está nos bairros, né? Tanto que o fechamento é nos bairros e não no centro. Há uma lógica em relação a isso. Você, como agente de saúde, qual que é a sua visão dentro dessas perspectivas? Eu tenho a minha opinião e defendo ela, só que eu também tenho que respeitar as outras opiniões. Na sua visão, há um culpado? A gente consegue identificar isso? A ignorância é a culpada. A população não pode ser culpada de maneira alguma, Márcio. A desinformação da população é que tem que ser culpada, tá? A prefeitura não expôs de nenhuma forma direta uma orientação, só falou, vou fechar e acabou. Não falou por quê e nem como seria feito. É errado. Como eu já disse no princípio, também foi errado e muito precipitado o fechamento do comércio lá em março. Como eu já falei para vocês, agora seria o momento correto de fechar. A prefeitura não orientou de maneira correta, não fechou de maneira correta, não deu suporte suficiente de maneira correta à população. Me diga você, como que uma pessoa, um pai de família com 4 filhos, ele e a esposa, trabalhando, ganhando um salário mínimo, sendo autônomos, iriam se manter de março até agora, ganhando uma cesta básica por mês, R$600, para pagar aluguel, água, luz, outras contas? Não teve esse suporte vindo do órgão público municipal, não teve uma explicação, não teve orientação, tá? E a maioria das vezes, acredite ou não, a culpa é jogada para nós, que somos da atenção básica. A culpa e a responsabilidade são jogados para nós. Porque, como nós somos responsáveis por aquela área, eles falaram assim, se vira, faça o seu serviço. Contudo, o meu serviço não é orientar a população ante uma pandemia. É acompanhar as coisas do dia a dia, etc. Então, nós temos feito até um trabalho que supostamente não seria nosso, né? Que seria da prefeitura essa orientação. Acredito eu que também faltou vigilância por parte da prefeitura, onde adolescentes fazendo festas até tarde da noite, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas um trabalhador que precisava abrir o seu comércio na segunda de manhã e levar o pão para casa, a guarda municipal ia lá, multava ou fechava o comércio. Entendeu? Então, é seleto o grupo que é monitorado pela prefeitura. Somente aqueles que vão em busca do pão de cada dia, aqueles que estão fazendo festa, vivendo como se fosse uma eterna férias de carnaval, esses tudo bem, esses não são transmissores.
né? Então, é como você disse, o foco está nos bairros, no centro não. Em momento algum, o centro da cidade vermelhou, e há pessoas morando lá, bastante, ali aos arredores também, muita gente morando ali, e não tem casos ali, entendeu? Então, não vejo que o comércio fosse um problema. Todos os comerciantes se adaptaram muito bem às regras. Álcool em gel, só entra com máscara. O problema estava nos bairros. A prefeitura, sim, pode ser considerada uma culpada pelo aumento dos casos, visto que faltou orientação, faltou organização desse órgão municipal, faltou também uma atenção voltada aos mais necessitados. Uma outra pergunta, Ed, eu não sei se você quer fazer uma pergunta, você me interrompe porque eu sou o menino perguntador, eu pergunto e não paro. Você está fazendo jus ao seu diploma, né? Você está fazendo jus ao seu canudo, né? Então deixa eu já emendar uma outra, porque eu vejo, até quero já comentar aqui a outra reportagem do Portal Fronteiras, portalfronteiras.com, que é a morte do 21º óbito de um senhor de 54 anos, que faleceu, que foi internado na sexta-feira e faleceu, foi internado na tarde, no dia 13 de julho, e faleceu hoje, sexta-feira, dia 17 de julho, no Hospital Municipal Padre Germano Lau. Ele procurou atendimento na triagem do Hospital Municipal, relatando sintomas como tosse, seca, vômitos, dor, inchaço abdominal, iniciado há algumas semanas, e o exame RT-PCR foi coletado no meio do paciente com resultado positivo para o novo coronavírus. Ou seja, está se tornando habitual, infelizmente, de uma maneira muito trágica, as mortes aqui também em Foz do Iguaçu, estamos chegando já, passamos dos 20 casos, né, de morte, 21 comprovadamente hoje. A minha pergunta está baseada no seguinte: os aspectos para prevenção ou para diminuição, a máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, você acha que não são ferramentas ainda muito pouca coisa que está sendo feita para um vírus tão potente e com uma incidência de disseminação muito grande? A gente não estou desconsiderando as ferramentas, né? Deixar bem claro isso. Uso elas e acho elas importantes. Mas você acha que é pouco ainda? Acho que ele deveria ser mais aguerrido em algumas ações. Eu tenho algumas sugestões, que eu quero a minha outra pergunta, mas eu queria que você focasse nisso. Você acha que é pouco ou que é isso mesmo, tem que ficar em distanciamento social, usar máscara, álcool em gel, tá tranquilo? A gente consegue superar. Não, jamais, né? Álcool em gel, máscara e distanciamento é o essencial, porém não somente o único. Visto que o vírus permanece até 4 dias em superfícies sem um hospedeiro, temos inúmeras outras coisas que podem ser feitas. O seu sapato pode ser um transmissor do Covid. E isso nunca foi falado, nunca foi comentado, né? Temos... vou lhe dar um exemplo interessantíssimo de um senhor da minha área. Ele montou um pequeno chuveiro e uma pia do lado de fora da casa, foi ao mercado, colocou o sapato numa sacola, tirou a roupa, fechou a cortina, tomou banho, lavou as compras e entrou para dentro de casa. Nisso, ele eliminou o vírus que estava nele, nas roupas e nos objetos. Em momento algum, a máscara ou álcool em gel interferiram, compreende? Então, eles são essenciais, contudo, não são únicos. É como eu costumo dizer, todo cuidado é pouco. Sou totalmente a favor da abertura dos comércios, com restrições, com cuidados, né? Então, eu acredito que não sejam os únicos, são os mais importantes, os mais lembrados, mas não os únicos meios de se evitar o Covid-19. Antes do Ed comentar sobre a participação dos internautas, eu quero deixar uma perguntinha um pouco mais dura, que é o seguinte: qual que é a sua opinião sobre o tratamento precoce?
visto que o tratamento precoce contra o Covid, porque visto que a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu é unânime no quesito da prescrição e a Prefeitura tem opinião contrária, que obviamente, nos dois casos, ele sabe que a prescrição é feita pelo médico, mas alerta que deveria ser feito um incentivo da Prefeitura para que os médicos pudessem prescrever, e a Prefeitura diz que isso cabe ao médico, e ela não vai incentivar, nem obrigar, nem forçar os médicos a prescrever qualquer tipo de remédio ou tratamento precoce. Qual que é a opinião sua ou da sua área, ou isso é muito polêmico? Como que os seus colegas de trabalho também conversam com o cidadão e eles tomariam, não tomariam? Como que é isso? Como que é na realidade? Como que é no fronte de combate, lá na batalha? Como que é? Olha, eu não posso generalizar como todos os profissionais da saúde, mas em relação a alguns que trabalham comigo, alguns que eu convivo no meu dia a dia, né, no pessoal, eu acho que médico se formou para tratar pessoas. Você vai no médico para ele te prescrever algo para tratar o que você tem, tratar o seu problema. É trabalho do médico prescrever algo. O prefeito, ele está saindo de órbita. Não é possível que uma pessoa em sua consciência queira proibir algo assim. A pessoa se formou para isso. Ele trabalha para isso. Então, é essencial. Claro que tem algumas coisas que a gente tem que evitar. Não foi comprovado ainda tomar isso, ou tomar aquilo, ou aquilo outro. Mas, assim, eu tenho que ir buscar os remédios dos meus pacientes com Covid, porque eles não podem sair de casa. Então, amoxicilina estão tomando, paracetamol estão tomando, dipirona não. Ibuprofeno estão tomando, para amenizar os sintomas, né, até que algo concreto saia, porque o médico ele também não pode se arriscar a dar alguma coisa para o paciente sem uma segunda opinião, às vezes até mesmo uma terceira, né? Se está mal e um outro médico autorizou, não tem por que não dar certa medicação, a qual nós já sabemos que é comprovado, contudo, está nessa enrolação ainda, mas a maioria dos médicos estão até mesmo chateados, porque não estão podendo prescrever certos tipos de medicamento, porque o prefeito diz que não é para dar nenhuma receita, não é para prescrever nada. É absurdo isso. Achamos um absurdo. A participação de algum internauta? Você colocou? Bom, nós temos, na verdade, nós sempre temos, né, a participação dos nossos internautas. Nós gostaríamos de agradecer muitíssimo. Um abraço para o Cássio Lobato, boa noite também para a Zilma, que mandou um abraço para a gente, boa noite também. Jaime Gel, que sempre é uma audiência frequente aqui conosco, grande apoiador nosso, também um abraço, meu querido. O Itamar mandou uma mensagem também, estamos ligados na live do Portal Fronteira Foz, um abraço para ele também. A Zilma também chegou a comentar que não foi uma senhora de 54 anos que faleceu hoje, fiquei até muito preocupada, achando que seria uma amiga missionária minha. Ela está falando, acho que foi em cima do comentário que você falou do senhor que faleceu, Márcio, talvez seja por conta disso. Eu errei o gênero, foi uma senhora mesmo, não foi um senhor. Muito bem. Perfeito. Bom, só pegando a palavra, porque se eu não pegar a palavra, o Márcio vai fazer outra pergunta, porque o nome Sim, dele com a boca aberta. O Márcio é locomotiva, ele vai assim, ó. Mas muito bom, Márcio, suas perguntas são sempre muito pertinentes. Mas me dá só um pouquinho que daqui aí você entra. Não esquece a pergunta, pelo amor de Deus. Sim. Kelly, um pouco falando com relação ao mapa de... Bom, você teve várias falas que eu puxaria outras perguntas, mas foram falas muito polêmicas, e o nosso intuito, por enquanto, não é fazer polêmica, né? É conversar sobre o assunto, mas a pergunta é sobre a questão do comportamento com relação aos mapas de calor. Quando se é diagnosticado um município, um bairro, e esse bairro ele está com o mapa de calor vermelho, naturalmente esse bairro ele é interditado, então as pessoas não podem sair, dado só o movimento na questão de saída quando é trabalho, alguma coisa de emergência, urgência, alguma coisa assim. De fato, coibir os bairros de transitar no município funciona na sua visão ou não? Não. Não, porque se funcionaria, teria resolvido o problema quando começou lá no Jardim IP.
Foi o primeiro bloqueio feito. Logo em seguida teve o do Cidade Nova. Logo em seguida do Morumbi. O do Morumbi, eu trabalhei no bloqueio do Morumbi, que foi no dia 29 de junho. Trabalhei debaixo de chuva, inclusive, porque eu pensei assim, poxa, vai ser um trabalho que vai dar resultados, vou fazer com maestria, porque vou conter aqui o vírus. No entanto, diminuíram-se um pouco os casos e logo em seguida o Morumbi já está novamente no mapa vermelho. E logo seguido dele, o Jardim São Paulo, São Luís, São Roque e Panorama. E o Copacabana. Então, se fosse uma opção viável, conter o bairro, teria funcionado lá no Jardim IP, e o Morumbi não estaria pela segunda vez de quarentena, não estaria pela segunda vez sendo fechado com uma interferência municipal. Eu acho que é um outro erro da prefeitura somente disponibilizar testes para o Covid para os sintomáticos, tá? Eu acho que não é porque você não tem sintomas que você não tenha o vírus. Mesmo não tendo sintomas, você é transmissor, você pode passar para outras pessoas. Tem um bairro que está vermelho no mapa de calor, faça ali testes em toda a população e contenha em casa somente os positivados. Tem gente que precisa sair para ir no médico e não pode. Tem gente que precisa sair para ir trabalhar e não pode, porque o bairro está fechado de quarentena. Eu lhe pergunto, as coisas, os comércios, entre outros, só funcionam das 8 da manhã às 9 da noite? E quem é segurança noturno vai fazer como para ir trabalhar? Ou para voltar para casa? Vai dormir na rua? Entendeu? Outra coisa, a criminalidade nisso aí vai aumentar, e muito. Porque um bairro fechado é um bairro sem policiamento. Vão estar todos ao redor ali da barreira, muitas vezes 2 ou 3 viaturas, ninguém entrando no bairro. É o cenário perfeito para homicídios, para assaltos, para estupros, entendeu? Então não é nada, na minha opinião, não é nada viável. Eu acho que você não deve prender a todos, mas somente aos transmissores, entendeu? Mantenham em casa, acompanhe, porque não vai resolver você prender todo mundo. É algo absurdo, onde 90 pagam por 20, entendeu? Então é fora da realidade. Deixa eu fazer uma interrupção e dar mais um dado importante, que o hospital mantido por Itaipu, né, o Hospital Costa Cavalcante, abriu hoje, né, mais 5 leitos de UTI e reforçou o combate do Covid-19. Olha os dados importantes aqui para a gente atualizar o nosso internauta. Então, no Hospital Costa Cavalcante tinha 15 leitos de tratamento intensivo contra o Covid, agora foi para 20, aumentou 33%. Somados ao do Hospital Padre Germano Lauck, hoje o total de leitos de terapia intensiva para doentes do Covid soma-se 55 leitos, ou seja, aumenta-se os leitos, mas também não resolve, porque se todo mundo, se 60 pessoas precisarem, já não dá, já não tem mais como, você tem que repassar isso para outros municípios. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual a sua opinião sobre hospital de campanha ou tentar refazer esse reforço além daquilo que a gente já tem? Qual que é a sua opinião? Eu acho que hospitais de campanha seriam a saída ideal. Hoje, uma pessoa com dengue não consegue ser atendido no hospital, visto que está todo mundo focado no Covid, então não existem outras doenças. Não pode misturar porque pode infectar outras pessoas. Então, tira o Covid. Você não pode centralizar ali uma única doença, sendo que nós temos inúmeras outras. Temos um grande elefante branco, que já foi denunciado pelo meu amigo do coração, Cássio Lobato, que é o Centro de Convenções de Foz. É um prédio totalmente parado, não tem serventia nenhuma, um gasto exorbitante para os cofres públicos, e tem gente que não vai para o hospital com medo de pegar Covid, sendo que poderia simplesmente ser feito um hospital de campanha naquele grande elefante branco.
É um lugar totalmente afastado do centro da cidade, não é caminho para ninguém ali, é um pedaço da Avenida das Cataratas que só tem hotel perto e já não temos turista mesmo, então não tem ninguém ali por perto rondando. Coloca o pessoal lá no hospital de campanha, faz uma coisa bem feita, convoque os funcionários que fizeram concurso e passaram, estão há anos esperando convocação, e a prefeitura diz sempre a mesma ladainha: não temos dinheiro. Tem dinheiro para manter aquele lugar com funcionários fantasmas, com um monte de coisa, mas não tem para convocar os profissionais qualificados para atender a nossa população hoje. E isso é revoltante. E você tocou em pontos importantes e bem atuais. Primeiro, o caso da dengue, que você colocou na discussão. Eu vou até relatar algo que eu fui atendido hoje por uma profissional da Prefeitura de Foz, me perguntando se eu tinha quintal aqui em casa. Minha casa não tem grama, não tem terra, é toda de azulejo, então eu não tive necessidade que ela verificasse. Mas a notícia que ela me deu foi a seguinte: olha, senhor, por favor, cuide e ajude os seus vizinhos a cuidarem, porque Foz do Iguaçu passou dos 30 mil casos. Não foi a prefeitura, assim, foi a representante da prefeitura, mas não foi a Agência Municipal de Notícias, não foi a Globo, não foi nenhum noticiário que me deu essa informação. E às vezes a gente fica nesse coronavírus na cabeça, martelando, a gente esquece uma doença que é tão letal, até muito mais letal que o coronavírus, que é a dengue. Hoje no Paraná, a região de Foz do Iguaçu é a segunda com mais casos de dengue em todo o Paraná. Outro fato importante que você cita, que eu quero fazer que você lembrou muito bem, essa questão do hospital de campanha e a opinião, né, de um pré-candidato a prefeito que diz o seguinte: ele fala o seguinte: nós temos que usar nossa estrutura, nós temos a estrutura do centro de convenções, que lá estão sendo gastos 4 diretores, cada um ganhando mais de 10 mil reais, que a gente poderia usar esse recurso para, sei lá, dar uma estrutura de início, né? A Foz do Iguaçu já recebeu 40 milhões de reais do governo federal para também investir na sua estrutura, mas a prefeitura, o que ela pensou, né? Vamos construir mais leitos. Mas, cara, para você construir um leito de um dia para o outro, demora. Para você pegar de tijolo a tijolo, vai o pedreiro, entendeu? Se você já faz uma estrutura momentânea, a gente consegue deixar o comércio aberto, as pessoas que foram precisando disso vão concentrando o Covid num local só, e o mais importante que você lembrou, que a gente está esquecendo nas nossas discussões, ou seja, as pessoas têm outras doenças tão graves ou mais graves do que o coronavírus e não estão sendo atendidas. Estão ou não estão sendo? É uma pergunta também que eu te faço, Kelly. Estão em parte. Meia boca. Por exemplo... Suponhamos, se eu chegar no hospital eu sou uma criança de 18 anos, sou um adolescente de 18 anos, cheguei para ser atendido, estou com febre, estou com diarreia, estou me sentindo mal, preciso ser atendido. Eu serei atendido? Se você está com febre, com diarreia, você vai ser colocado em isolamento junto com outros casos suspeitos. Nisso aí, se você não está com Covid, você já vai pegar. Mas qualquer outra coisa, não. E se eu tiver com dor no peito e chegar para ser atendido? Se você estiver andando, eles vão fazer uns exames ali meio por cima, tá tudo bem, não tá? Dá para tratar em casa com chá? Vai tratar em casa com chá. Toma paracetamol que fica tudo bem. É o remédio do momento. Não é cloroquina. É a moda, entendeu? E aquilo que o Márcio falou, a dengue não é falada nos meios públicos. Por quê, Márcio? Não é a doença da moda. É o que mais mata hoje no Paraná, é a doença que mais mata no Paraná hoje, é a dengue, mas não está mais na moda. Tem sido feito campanhas desde 95 contra a dengue, não está resolvendo por N motivos, porque eu acho assim, prevenção é ótimo. Porém, advertências são melhores ainda.
você tem que cuidar do seu quintal, mas não adianta você cuidar do seu quintal se o seu vizinho não cuida do dele e se o de cima também não cuida, entendeu? O mosquito, ele voa até 3 metros de altura, então ele consegue pular o seu muro. Ele é um bandido que você não enxerga. E já não tá mais na moda falar disso. Tá na moda falar da meningite que voltou, tá na moda falar do Covid, tá na moda falar de qualquer outra coisa que não seja a dengue. Que é algo tão fácil de ser resolvido. A prefeitura convoca lá 70 agentes de saúde para ir para a rua cuidar da dengue, para prevenir a dengue. A gente pega o nosso saquinho de lixo, pega um panfleto, chama o cidadão lá, explica para ele, dá um saco de lixo para ele limpar a casa dele. Você acha que isso vai resolver alguma coisa? A pessoa não vai estar nem aí para a situação. Ele vai usar o saco de lixo para colocar o lixo da cozinha, do banheiro, entendeu? Não tem uma averiguação funda dos fatos, do que está realmente acontecendo. Não tem alguém que vá lá, bata na porta, ô cidadão, tem mosquito da dengue aí? Toma aqui uma multa. Ô meu filho, tem foco de dengue aí? Toma aqui uma multa. Então, em relação à dengue, não tem fiscalização. A prefeitura ousa somente orientar. Fiscalizar, eles não fiscalizam. Na atenção básica, que é onde eu trabalho, indo para um outro lado, eu trabalho em UBS e nós estamos atendendo casos de urgência e emergência, ou seja, você chega lá no posto e fala assim, fiz os exames que o médico solicitou e preciso mostrar para ele. Não, você não pode, porque somente casos de urgência e emergência. Só se você estiver passando mal que a gente pode te atender, entendeu? Tivemos um memorando interno que a prefeitura nos enviou, dizendo que somente casos de urgência e emergência, gestantes e puerpérias, que é o pós-natal, né, que é o pós-nascimento, os casos que a gente pode atender dentro da UBS. Então, se você chega lá com dor, se você chega lá, sei lá, com uma febre, você já não entra, porque o protocolo é esse. Na atenção básica, o protocolo é esse. Se tiver com febre ou com dor ou com qualquer outra coisa, você liga na central do Covid, vê se é Covid, se não é, toma chá, se cura em casa. Até dar uma informação aqui na Agência Estadual de Notícias, o Paraná, ele diz o seguinte, o Paraná ultrapassa 50 mil casos de Covid. O estado soma exatamente 50.761 diagnósticos confirmados e 1.273 mortes. E só Foz do Iguaçu, com a dengue, tem 30 mil casos confirmados de dengue. Então, realmente, a gente precisa dar mais atenção, discutir mais. Até fica uma sugestão de pauta, Ed, para a gente falar sobre a dengue especificamente na próxima semana, ou quando uma pessoa puder nos ajudar a esclarecer e dar mais informação às pessoas para que elas possam enfrentar esses problemas de saúde pública que são realmente gravíssimos. Coronavírus, a gente tem sentido isso na pele e no bolso, e a dengue, a gente tem convivido com esse problema há muitos anos e não, em nenhum momento, o poder público tem resolvido esse problema, mesmo a gente pagando altos impostos. Ed? Perfeita a sua fala, Márcio. Como eu disse, né? É um trabalho de orientação, não é um trabalho verdade, que resolve. Verdade. Muito bem. É uma colocação, Márcio, bem interessante. De fato, a questão da dengue, desde o início do ano que se fala, né, da questão do cuidado com a dengue, porque os casos estavam aumentando muito e que a gente tinha que tomar todos os tipos de precaução, junto e de forma para que acabasse se abafando, né, os casos de dengue, começou a questão do Covid, e o Covid se tornou protagonista, enquanto a dengue foi para mera coadjuvante, né? Mas o que nos deixa assim impressionado é que os números de dengue são muito maiores, repito, muito maiores que os de Covid, né? Então, realmente é uma questão para a gente refletir, que é uma questão de saúde pública mesmo. Bom, Márcio, mais alguma pergunta?
Sim, eu quero destacar também essa questão dos cuidados, sabe? A gente comentou ali, Kelly, o que você pode retratar e ajudar que as pessoas, além daquilo que ela está se habituando a fazer, o que mais ela pode fazer, é aquilo que você tem identificado que as pessoas têm sido muito negligentes. Você, como um agente de saúde, indo nas casas das pessoas e vendo realmente os problemas, o que você destacaria para que as pessoas, olha, muda, senão realmente vai piorar a situação? Primeiro, o distanciamento social, né? Foi-se aberto alguns casos, algumas situações específicas para as pessoas poderem sair. Saia de casa para trabalhar. Por favor, não visitem vizinhos. Não vá no seu vizinho tomar chimarrão, tomar tererê, comer uma pipoca, até mesmo comer pipoca juntos pode ser um transmissor. Não saia de casa sem uma necessidade. Ir no mercado, vai um por família, sabe? Não precisa ir todo mundo. Eu vejo casos no supermercado, a mãe, o pai, o bebê, o filho mais velho, entendeu? Não tem necessidade ir todo mundo no mercado, vai um. Se você for idoso e tiver quem vá no mercado ou no banco para você, peça para essa pessoa ir. Chegando em casa, limpe sacolas, produtos que você tenha comprado. Pelo menos passar um álcool em gel. Tire os sapatos para fora de casa. Se tiver uma área de serviços, tire a roupa ali também. Já ponha na máquina para lavar. Encaminhe-se ao banheiro. Se você foi no mercado, ou se você foi no centro, ou se você foi trabalhar, já vai direto para o banheiro. Não fique andando dentro de casa, porque assim evita que contamine outros cômodos também. E focar, né, Márcio, no álcool em gel, na bolsa, no bolso. Chegou em algum lugar, passa um alquinho, na hora de sair, passa de novo. Chega em casa, lava a mãozinha. São todas essas pequenas precauções que iriam ajudar demais a gente, se o povo se atentasse a isso, né? Não saia de casa, a não ser em casos específicos. Trabalho, médico, não para ir fazer uma social na vizinha ou visitar sua tia, avó, para tomar um chimarrão e falar mal da vida dos outros. Fique em casa. Até gostaria de abrir um espaço agora para você, que a gente está nos 10 últimos minutos finais do programa, e a gente sabe que você é pré-candidata a vereadora pelo Patriota, e a gente gostaria que você tivesse esse espaço, obviamente, para falar de uma maneira sem expor proposta, aquilo que a regulamentação federal nos distancia para que não faça, mas qual que é o seu pensamento sobre a cidade e o que a gente pode fazer para mudar esse destino de Foz do Iguaçu? Por que você se colocou nesse caminho tão árduo, tão difícil, que política realmente hoje em dia não é tão simples assim? Márcia, eu sou nascida em Foz e criada aqui. Nunca arredei os meus 2 pés de Foz do Iguaçu. Nasci no dia 17 de março de 1995, no já falecido Hospital Internacional. Sou filha dessa terra, criada aqui. Eu tenho paixão pela minha cidade. Eu tenho amor pelo meu povo. Eu escolhi como profissão cuidar da minha gente. Eu acho que tem muitos déficits na cidade por conta de raposas velhas. Aceitei esse desafio porque eu acho que a política hoje é um quadro que precisa de novos rostos, que precisa de novas pessoas, de novas opiniões. Tem muita gente ali há anos procrastinando e só fazendo mal para minha gente. E eu, como iguaçuense, de sangue, alma e coração, não posso de maneira nenhuma aceitar que o meu povo continue à míngua, sendo governado por pessoas inapropriadas, incapacitadas e que particularmente não se importam com o bem-estar da população. Eu resolvi enfrentar isso porque, como iguaçuense, eu estou cansada de ver a minha gente pedindo socorro e não serem atendidos. E você disse que morou na região da...
Do Jardim São Luís. Jardim São Luís. A região do Jardim São Luís é uma região que enfrenta uma calamidade pública que são os alagamentos, né? Eu não sei se você, depois que você mudou, né, dessa região e foi para outra região, ou continua lá? Eu, agora, depois que me casei, comprei uma casa aqui no Morumbi, estou morando na casa própria e tal, na minha casinha, mas trabalho lá ainda. Claro, e nesse período que você permaneceu ali no Jardim São Luís, o que você viu em relação a esse alagamento? Você Vou lhe contar uma história pessoal. No dia que eu terminei de pagar o meu jogo de quarto, que eu havia feito em 8 prestações lá na Casas Bahia, eram R$490 a prestação, onde o meu salário era R$800. Eu cheguei em casa e a minha casa estava até o meu joelho de água. No mesmo dia, eu perdi todo o meu jogo de quarto. Eu vi os meus amigos perdendo móveis, eletrodomésticos. Eu vi os meus amigos adoecendo. Eu vi os meus amigos perdendo casa, que era de madeira, apodrecia toda a madeira. E não é somente esse o problema, Márcio. Com o alagamento, vem os buracos recorrentes nas ruas. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já arrumei a suspensão do meu carro, particularmente. Para-choque ali é quebra na certa. E é do mesmo jeito há muitos anos. A rua foi feita, passado cascalho, lá em 99, se eu não estou enganada, e depois disso, nunca mais nada foi feito pelo bairro. Agora estão colocando manilhas maiores, como se isso fosse resolver o problema do bairro. Visto que o bairro alaga, porque foi construído em cima de uma mina. Tem uma mina lá que corre água o dia inteiro, água limpa, água boa, e a Sanepar diz que não pode tratar aquela água porque não é da alçada deles. Nada é feito, nada nunca é feito. Eu acho que isso é um dos casos assim mais absurdos, porque a água é limpíssima, é cristalina, e corre o dia inteiro, alaga tudo, vira uma pandemia louca, e buracos, barro, todo esse problema que acarreta pós-alagamento, o bairro enfrenta há mais de 20 anos. Então, o alagamento, claro, era o problema principal, mas tem as suas consequências posteriores também, que são um problema sério para o bairro. Se você for de carro para o São Luís, prepare-se para o Rally dos Sertões, porque é feia a situação das ruas ali, você só entra de Jeep ou de barco. E isso mostra que a dignidade do iguaçuense é jogada na lama junto com esse problema dos alagamentos, que consequentemente atrapalha e evidencia outros graves problemas dentro do bairro. Então, olha só a situação. As pessoas que hoje enfrentam o coronavírus e têm enfrentado com muita... assim, mesmo falhando, as pessoas são falhas, né? Eu cito que eu falo isso, que o prefeito municipal e o vice-prefeito foram falhos também, porque se descuidaram e pegaram, porque ninguém passou o coronavírus para eles por acaso, né? Eles que tiveram esse descuido, ou seja, pode acontecer com qualquer pessoa pode ter o descuido, mesmo sendo restritiva, mesmo sendo cuidadosa, mesmo tendo a consciência, mesmo sendo o prefeito da cidade. Então, por isso que eu não acho justo culpar as pessoas pelos problemas. E esses problemas que a gente tem enfrentado, essas pessoas que têm enfrentado esses problemas, elas passam por graves problemas que estão por baixo do tapete, igual você acabou de dizer, há mais de 20 anos. São 20 anos passando por uma indignidade humana grave, que é a região do São Luís, que a gente já viu várias lives e pessoas usando o Facebook, usando as mídias sociais para mostrar o que acontece ali. Então, o que eu posso te dizer é que você, como pré-candidata a vereadora, você vai ter, obviamente, se o teu partido, o Patriota, te colocar à disposição e você sair como candidata, de fato, e se eleita, olhem, obviamente você vai fazer isso, mas olhe para essas pessoas. Eu sei que você é de lá, mas eu reafirmo, porque não sou de lá, mas eu já conheci o local, já vi muitas pessoas reclamando, e é
deprimente o que acontece naquela região. É uma humilhação para as pessoas que pagam impostos de maneira mais absurda possível. Eu gostaria que, para finalizar praticamente o nosso programa, que você desse essa última fala nesse pensamento de se subir até a Câmara de Vereadores. Por favor, não esqueça aquele ponto. Jamais esquecerei. É o meu berço. Todas as minhas memórias estão lá. A tia Neida, a tia Rosa, que me criaram, a todos os vizinhos, que é um bairro antigo, é um bairro que a maioria das pessoas que começou com o bairro ainda estão lá. A minha mãe, em particular, que é um problema gravíssimo, Márcia. A minha mãe, ela não consegue andar. Ela tem degeneração óssea, ela tem fibromialgia, ela tem um problema seríssimo no joelho. E a minha mãe não pode sair de casa porque o bairro está numa calamidade, as ruas, você não pode, não tem calçada, você não pode andar na rua, você não tem dignidade nem para viver. Você não tem dignidade para voltar para o seu lar no final de um dia de trabalho. Esse é o meu principal foco e dos principais motivos pelos quais eu entrei nessa de cabeça, porque é um bairro esquecido por todo mundo. São Luís é um bairro ignorado, é um bairro que não tem nenhuma representação e precisa de alguém que viveu essa realidade, que sabe como que é trabalhar até as 8 da noite e chegar em casa com os pés molhados, atolada no barro, porque você tem que passar dentro daquele lamaçal, entendeu? Então, o meu principal foco é o meu bairro, é o São Luís, que precisa de atenção, precisa de alguém para olhar pelo bairro e pela população de lá. Muito bem.